Olá, estudantes do sétimo ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o reino fungi. Você sabe quem participa, quem pertence a esse reino? O nome já dá uma dica, né? Fungi, fungos. Será que você se alimenta de fungos? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, cadê o seu material? Corre lá! Pega o caderno, pega o penal, porque tem muita coisa legal para você anotar, para fazer os registros e, posteriormente, mostrar para o seu professor, mostrar para a sua professora de ciências quanta coisa legal você está aprendendo. Mas antes, vamos falar dos objetivos, conhecer as características gerais dos fungos. Então, a gente tem que conhecer os organismos que a gente está começando a falar e compreender a importância deles para o ambiente. Mas também eles não são só importantes para o ambiente. Sabia que eles também são importantes para nós, seres humanos? De novo eu vou falar, será que você come fungos? Olha a dica! Então vamos conversar e falar um pouquinho sobre essa imagem? Olha que imagem linda! Repare nela. Será que aqui eu tenho muitos seres vivos? Poucos seres vivos? Nenhum ser vivo? O que será que tem nessa imagem, a parte bem central? O verdinho eu sei que vocês reconheceram que é uma grama, né? Gramíneas. Mas o que está no centro? Você já viu algo parecido? Então olha lá o meu questionamento. Você já andou por algum lugar e viu cogumelos? Será que todo cogumelo é comestível? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Corre lá, pergunta para a mãe. Pergunta para o pai, abre o armário, vê se tem cogumelo lá dentro. Vai no quintal ver se tem cogumelo. Dou esse tempinho, a gente retorna e vai conversar sobre eles. E então, saiu perguntando para todo mundo da sua casa sobre cogumelos? Se tem cogumelo na sua casa, no seu quintal, ou se você ou algum familiar já se alimentou com cogumelos? Então vamos ver. Realmente, essa imagem, na parte central dela, nós temos um cogumelo, um exemplar pertencente ao reino fungi, muito popularmente chamados de fungos. Bom, a primeira parte da pergunta falava assim, você já andou por algum lugar e viu cogumelos? Pode ser sim ou não, dependendo do local, porque os cogumelos não se desenvolvem em qualquer local. Eles precisam de condições específicas e nós vamos falar sobre isso. Será que todos os cogumelos são comestíveis? Não. Alguns são comestíveis. Por exemplo, você gosta de estrogonofe? Tem cogumelo. Você gosta de pizza? Tem pizzas que também tem cogumelo. Champignon, você já ouviu falar? Olha que legal! Então eles fazem parte do nosso cotidiano. Porém, não é qualquer cogumelo que a gente pode coletar. Estou andando na rua, achei ali um cogumelo, vou levar para casa para colocar na pizza. Não, algumas espécies não podem ser consumidas. Outras podem, também vamos falar sobre isso. Então, quando nós falamos de reino fungi, é sinônimo de fungos. Estamos falando dos fungos. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de representantes deste reino. Os mofos e os bolores, os cogumelos, porque eles já são macroscópicos, você consegue já visualizá-los num quintal, crescendo próximo a muros. E também as leveduras. Já ouviu falar deles?
Talvez os cogumelos são os mais comuns que a gente ouve, mas as leveduras, os mofos, os bolores também estão presentes no nosso dia a dia. Aqui eu trago algumas imagens que representam os mofos e os bolores, que pertencem ao reino fungi. Reparem, nessa imagem, olha aqui, essa central, é uma laranja, ela está estragando, está apodrecendo, entrando em decomposição. Uma outra imagem, vocês percebem que parece uma penugem branquinha, parece um algodãozinho? Reparem nessas 6 imagens. Então, os mofos e bolores são muito pequenos. Você já ouviu na sua casa, por exemplo, a mãe, a tia, o pai, a avó falando assim: olha, mas esse banheiro está cheio de mofo. Ou abriu o armário, olha essa roupa que estava na gaveta, toda embolorada. Já ouviu? Percebam essas situações, como esses organismos estão presentes no nosso cotidiano. E a gente vai falar sobre isso. E os cogumelos? Talvez esses sejam os mais comuns na nossa imaginação e quando nós falamos de fungos, nos remetem à imagem dos cogumelos, porque eles estão nos desenhos, nos filmes, nas histórias em quadrinhos, né? Eles sempre estão representados, principalmente esse cogumelo aqui embaixo que eu aponto para vocês, vermelhinho com as pintinhas brancas. Não é verdade? Você já não viu num desenho? Pode ser até a casa de alguns personagens. Então, aqui a gente tem representações de vários tipos, de várias espécies de cogumelos. Lembrando que nem todos podem ser consumidos. Principalmente esse vermelhinho com as pintinhas branquinhas não pode ser consumido. E nós temos as leveduras. Reparem nessa imagem. Ah, Fabiano, mas parece cacho de uva, não é uva? Não, não são uvas. Olha essa imagem aqui da esquerda. É uma representação desses organismos vistos por microscópio. Então, nós temos alguns fungos microscópicos, muito pequenos, que eu só vejo com o auxílio do microscópio, ou aqueles macroscópicos grandes, que eu vejo com os meus próprios olhos. Então, esse exemplo, as leveduras, a gente está fazendo a observação das estruturas deste organismo pela lente de um microscópio e teve o seu registro. Bom, agora que nós conhecemos os exemplares, vimos algumas imagens, reconhecemos alguns do cotidiano, quais são as características? O que tem que ter, o que tem que fazer para ser considerado um fungo, pertencer ao reino fungi? Eles têm que ser eucariontes. Reparem nessa palavra, olha o prefixo eu, verdadeiro, apresenta núcleo verdadeiro, uma membrana nuclear, a carioteca, que separa o material genético do citoplasma. Então, apresenta um núcleo individualizado. Eu trago aqui para vocês uma imagem de uma célula eucariótica, né? E a gente repara aqui na estrutura núcleo, que separa, então, esse material genético do restante da célula, né? Do que preenche o citoplasma e das demais organelas. São unicelulares. Olha o prefixo uni, um. Então, eu tenho exemplares pertencentes a este reino que são formados por uma única célula, as leveduras. Se é uma única célula, são microscópicos. Então, eu tenho aqui uma representação, né, uma imagem de microscopia dos indivíduos, né, dos organismos, porém, quando eles se juntam, eles podem formar colônias. As colônias são macroscópicas, porém, os organismos que se juntaram são microscópicos. Mas nós também temos aqueles exemplares pertencentes ao reino fungi que são o quê? Pluricelulares. Lembra a palavra pluri? O que é mesmo? Muitos, vários, várias células, ou seja, multicelulares. Exemplos, os mofos, os bolores e os cogumelos. Então aqui a gente tem a representação desses organismos. Vamos para o nosso exercício? Tá com o caderno? Então pega a caneta para fazer o registro.
sabemos que os fungos podem ser microscópicos ou macroscópicos. Como podemos classificá-los quanto ao tipo e a quantidade de células que possuem? Então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, pensarem e eu já retorno. Esse exercício era muito fácil. Eu acho que você tirou ele de letra. Por quê? Ele fala que existem micro-organismos, né, fungos microscópicos, mas também aqueles macroscópicos. Então, são dois tipos. Pergunta-se o quê? Da classificação do tipo e da quantidade de células que eles possuem, que eles apresentam. Então, os fungos apresentam células eucariontes, independente se ele é unicelular ou pluricelular. A célula é sempre a mesma, eucarionte, ou seja, com núcleo verdadeiro. A diferença é ser uni ou pluricelular. Unicelular, uma única célula eucarionte. Se ele é pluricelular, são muitas células eucariontes. Então você tirou de letra esse exercício. Continuando. Já os organismos pluricelulares, que nós já conhecemos, então eles são macroscópicos, eu visualizo com os meus olhos, eles têm um corpo filamentoso formado por estruturas chamadas hifas. Então aqui tem uma representação, né, um desenho esquemático de como é um fungo macroscópico. Aqui uma representação de um cogumelo. Aquela parte que a gente visualiza, que está sobre o quintal, o solo, o terreno, nós chamamos de corpo de frutificação, que é a parte que nós nos alimentamos, por exemplo, em alguns cogumelos comestíveis. Internamente, nós percebemos um conjunto de filamentos, de estruturas filamentosas que lembram fios. Essas estruturas se chamam hifas e formam a estrutura esse organismo. E o conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Então, hifa é uma estrutura filamentosa. Só que como ele é pluricelular, essas hifas têm muitas células. São muitas hifas. Várias hifas juntas formam o que nós chamamos de micélio, é o conjunto. E o habitat? Aonde que nós encontramos, então, esses fungos? Os organismos pertencentes a este reino. Nós podemos encontrar em ambiente terrestre, úmido e sombreado. Então percebam
que os fungos eles precisam de umidade, eles precisam de sombra e não ter um sol direto, uma luminosidade do sol muito forte. Esses organismos têm que estar também em um local rico em matéria orgânica. Eles podem ser encontrados isolados, ou seja, crescendo, se desenvolvendo sozinhos ou formando colônias. E aqui a gente tem a representação de alguns exemplares de fungos. Dependendo do tipo de vida que apresentam, podem ser classificados em... Lembra sobre o tipo de vida? Então, nós encontramos no ambiente terrestre. Tem que ter uma umidade, tem que ser sombreado, não pode ter a incidência da luminosidade do sol muito forte, tem que ser rico em matéria orgânica. Aqui nós falamos sobre o tipo de vida. Se ele estiver livre, nós dizemos que eles são saprófagos, ou seja, são aqueles fungos decompositores que vão pegar a matéria orgânica e transformar em inorgânica. Por exemplo, quando os alimentos apodrecem, lá na natureza uma folha de árvore cai, um animal morre, esses fungos, que são decompositores, vão fazer a conversão dessa matéria orgânica e devolver para a natureza. São saprófagos. Nós temos os parasitas, que vivem, dependem de outros organismos. E nós temos aqueles mutualísticos, que fazem uma associação, uma simbiose. Então, nos livres, nos saprófagos, eles têm um benefício na natureza. Eles estão fazendo a decomposição dos organismos que estavam vivos. Os parasitas, eles prejudicam o organismo que eles se encontram. E o mutualístico, essa relação, é benéfica para ambos. Ele não prejudica o outro organismo que ele está vivendo junto. E nós temos a classificação de acordo com a forma do corpo desses fungos. Reparem nessas 4 informações. Temos os quitridiomicetos, que são filamentosos aquáticos, eles dependem da água. Os zigomicetos são os mofos. Os basidiomicetos, os cogumelos. E os ascomicetos, leveduras. Então percebam que cada organismo, cada fungo, ele é separado de acordo com o seu formato, com características estruturais. E nós vamos para a nossa segunda atividade. De acordo com o tipo de vida, os fungos podem ser classificados em livres, parasitas e mutualísticos. O que significa dizermos que um fungo é saprófago? De acordo com a sua classificação, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Sentiu dificuldade nesse exercício? Talvez, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Então vamos ler o enunciado novamente? Mas chega aqui pertinho e vou contar um segredo para vocês. Leia o enunciado. Leia muito bem. E não vale isso só para ciências. Para história, para geografia, até para matemática. Quando você olha e lê o enunciado com atenção, você consegue retirar informações muito importantes que vão contribuir para a resolução desse exercício. Então, o que o enunciado diz? De acordo com o tipo de vida, então eu tenho que me preocupar, esse é o assunto central, o tipo de vida dos fungos. E ele diz quais são os livres, que nós encontramos no ambiente, os parasitas, que dependem de um outro ser, e os mutualísticos, que são aqueles fungos que se associam com outros organismos, que não causam malefício para ele. O que significa dizer que um fungo é saprófago? Então, ele quer saber o que é saprófago. De acordo com a sua classificação, os fungos saprófagos são aqueles responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica, propiciando a reciclagem dos nutrientes. Juntamente com as bactérias, eles compõem o grupo de organismos decompositores. Então, nós percebemos que os saprófagos são aqueles organismos livres. Eles estão no ambiente e eles participam da cadeia alimentar. Lembram da cadeia alimentar? Produtores, aqueles que realizam a fotossíntese. Nós temos as plantas, os vegetais, as algas. Nós temos os consumidores, que consomem um outro ser. Nós somos consumidores. E nós temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles, quando um organismo morre, um animal, um vegetal, ele vai fazer esse processo de apodrecimento, entrar em decomposição. E ele vai pegar a matéria orgânica que está presente nesse organismo, no vegetal ou no animal, e devolve para a natureza de forma inorgânica. Então, isso é ser saprófago. E aqui a gente vai lá olhar a nossa retomada, o que nós vimos nessa aula. Então, quem são os representantes do reino fungi? Então, mofos, bolores, leveduras, os cogumelos. E nós vimos que existem cogumelos que servem para a alimentação dos seres humanos. Então, por exemplo, numa pizza, no estrogonofe. Então, a gente tem na culinária, por exemplo, asiática, shiitake, shimeji, são exemplares de cogumelos comestíveis. Não é verdade? As características celulares dos fungos, uni e pluricelulares, com a célula eucariótica, e a classificação dos fungos de acordo com o seu habitat, com o seu tipo de vida e a forma do seu corpo. Então percebam o primeiro contato com esses organismos. Nessa aula nós falamos sobre o reino fungi. Espero que vocês tenham gostado e até breve.